positivo. Vamos chamar para compor aqui o Wagner Frei, presidente da Central Única dos Trabalhadores, da CUT. João Paulo Rodrigues, da Direção Nacional da MST. E a Paula Estrada, da Secretaria Operativa Nacional do Plebiscito. Pedi também alguns outros nomes aqui para compor aqui atrás da mesa, que também participaram aí da Secretaria Operativa Nacional do Plebiscito, que é o Júlio Turra, o GG, o Ricardo Ebrim, o Lucas Pelliessari, Gabriel Ruiz e Bruno Elias. A ideia então agora, pessoal, é que tanto o João Paulo quanto o Wagner façam uma breve apresentação aí, trazendo os resultados gerais do processo e também uma avaliação aí do processo político como um todo, e que apresentem também a vocês os próximos passos aí dessa luta do plebiscito da Constituinte, na verdade. E depois dessa breve exposição, a gente abre para as perguntas. Chamar aqui também o Flávio Jorge. O Flávio Jorge na Corninha. Bom, boa tarde. Boa tarde a todas. Boa tarde a todos. Companheiros e companheiras, guerreiros e guerreiras na nossa luta, os movimentos sociais e o movimento sindical de todo o Brasil, os partidos políticos que apoiaram a ideia do nosso plebiscito. Cumprimentar em especial os companheiros e companheiras jornalistas, blogueiros, enfim, que aqui estão presentes. Cumprimentar, está sendo transmitido pela internet, não é isso? Cumprimentar os nossos internautas que estão nos vendo neste momento. Como que é aí? postv.org para ter a cobertura direta aqui da divulgação dos resultados do plebiscito. Primeiro, que eu queria dizer da nossa enorme felicidade nesse momento, das entidades organizadoras e realizadoras deste plebiscito, porque nós conseguimos coletar quase 8 milhões de votos no Brasil inteiro. Votos presentes, votos das nossas urnas, que ficaram famosíssimas pelo Brasil afora, tanto quanto votos pela internet. João Paulo estava me dizendo ali, isso significa um Portugal inteiro, um país inteiro, votando no nosso plebiscito. O Julinho está me lembrando aqui atrás, e no plebiscito da Escócia votaram 4 milhões, para saber se a Escócia ficava ou não ficava inclusa no Reino Unido. Então nós temos quase 8 milhões de homens e mulheres do Brasil que se predispuseram a buscar uma urna ou a fazer o voto eletrônico e participar da cidadania brasileira. Isso é um resultado extraordinário, levando em consideração a voz contrária que aconteceu em relação ao plebiscito, fundamentalmente a de não se dar voz ao plebiscito na mídia tradicional. Porque a mídia tradicional, mais uma vez, ignorou um ato de cidadania e de democracia extraordinário, como se isso não tivesse a mínima e a menor importância. Vamos nos lembrar, que alguns anos atrás nós participamos, provavelmente todos nós aqui, do plebiscito contra a ALCA, e que teve por volta de 10 milhões de votos. Estes 8 milhões de votos, na minha avaliação, é mais representativo do que foram os 10 milhões de votos em relação à participação do plebiscito da ALCA, porque era um movimento que tinha muito mais gente participando, vocês se lembram? Que era uma frente extremamente ampla, que tinha inclusive até empresários
uma parcela do movimento empresarial, a grande mídia, uma parcela dela participando, tinha chamada no Plim Plim, né? A Igreja Católica participando de maneira efetiva, né? E nós sabemos a importância, a influência, a organização que tem, e desta vez, com os nossos parcos recursos econômicos, com a blindagem da mídia conservadora, a nossa capacidade de mobilização levou a mais de quase 8 milhões de pessoas estarem votando. O que significa isso? Significa que o Brasil está ávido por ter uma constituinte única, específica e soberana para nós termos uma reforma política no Brasil que dê voz a quem quer ter voz. Significa que nós precisamos, de maneira urgente, que tenhamos um marco regulatório da mídia para que acontecimentos importantíssimos como esse do plebiscito não sejam ignorados pela grande imprensa, ou seja, é a desinformação. O povo brasileiro tem o direito à liberdade de expressão, tem o direito de ter a informação para formar opinião, e não ter o que acontece hoje com a desinformação que ocorre no Brasil, com essa forma de mídia que temos aí, que hoje é o quarto poder e faz enfrentamento aos projetos democráticos, né, e progressistas claramente. Queria parabenizar a todos e todas que estiveram na organização do nosso plebiscito, dizer claramente que a questão do eleitoral, a questão da disputa eleitoral da presidência da República teve um viés na construção do nosso plebiscito, fazer a denúncia, por exemplo, que aqui o governador de São Paulo proibiu que as urnas fossem para as escolas, não permitiu que nós passássemos as urnas nas escolas de São Paulo, evidentemente fazendo processo de enfrentamento contra o nosso plebiscito, até entendo, que provavelmente ele é defensor mesmo do financiamento empresarial de campanha. Se ele não for defensor do financiamento empresarial de campanha, duvido que só com a força popular do argumento ele consiga que o partido dele tenha a representação que tem hoje, né, no Congresso Nacional. Mas tivemos esse enfrentamento. Nosso plebiscito mobilizou uma juventude extraordinária, né, que foi para as ruas. O presidente Lula ainda falava ontem isso, numa reunião que nós tivemos com ele. Em cada local do Brasil que ele teve, né, por conta das atividades dele, tinha lá um companheiro ou uma companheira com uma das nossas urnas ali a coletar voto e a continuar participando da construção da cidadania. Não tenho dúvida nenhuma que nós tivemos condição de ser altamente vitoriosos em relação a isso. E agora, nós precisamos dar continuidade. A nossa ideia é que levarmos o resultado do nosso plebiscito para os 3 poderes constituídos, provavelmente não uma entrega entre os dias 14 e 15 em Brasília, para os 3 poderes. A ideia é de nós termos um ato público com 2, 3 mil militantes participando, e a ideia é que a gente faça a entrega disso para o presidente da República, o presidente do Supremo, o presidente do Congresso Nacional, para dar continuidade à nossa luta. E qual é a continuidade? Nós queremos que seja efetivado pelos poderes constituídos uma constituinte específica e soberana, exatamente nos moldes que nós fizemos no nosso plebiscito, que seja oficializado. É importante uma informação: a única condição, a única forma para que nós tenhamos uma constituinte única e soberana para a realização da reforma política é através de um decreto legislativo. As pessoas imaginam que a presidenta da República tenha a condição de chamar uma constituinte específica. Pela regulamentação do Brasil, isso é uma determinação única e exclusiva do Congresso Nacional. Obrigatoriamente do Congresso Nacional. E nesse sentido eu queria reconhecer, apoiar e elogiar a iniciativa do Partido dos Trabalhadores, do PT, que está preparando um decreto legislativo para que seja apreciado pelo Congresso Nacional no sentido da convocação de uma constituinte
única e soberana para a construção de uma reforma política que venha garantir que você tenha democracia no Brasil. Um sucesso militante. No momento que você tem uma ideia constituída por uma parcela grande da sociedade, da mídia, de uma parcela conservadora, querendo não incentivar a participação política da nossa juventude ou da nossa sociedade, querendo impedir a participação política, dizer que a participação e a organização política em partidos, em sindicatos, em movimentos sociais é ruim, né? Você tem esse movimento extraordinário, espontâneo, de militantes, homens e mulheres, que conseguem quase 8 milhões de votos. Não tenho dúvida nenhuma em relação a isso, né? Portanto, tenho certeza que foi um grande sucesso. Acho que nos dá muito mais fôlego, vontade, determinação para continuar a nossa luta, para que tenhamos uma constituinte oficial para fazer a reforma política. Não tenho dúvida nenhuma que o nosso plebiscito, ele teve inclusive a nossa campanha influência na disputa presidencial. Não tenho dúvida que os candidatos votaram no plebiscito, alguns deles votaram, a presidenta Dilma, por uma questão de ser chefe de Estado, achou melhor não fazer a participação, mas se posicionou formalmente defensora do plebiscito. Outros políticos importantes votaram, Lula, os governadores, a candidata Marina, que eu não sei o que ela votou no plebiscito, de maneira geral, demonstrando que nós tivemos muito sucesso nessa empreitada. Agora precisamos continuar de maneira que a nossa intuito seja conseguido, que é realizar no Brasil uma constituinte específica, soberana, para a construção de uma reforma política e que o Brasil consiga ter uma convivência democrática melhor. Parabéns para todos que participaram, para todos que votaram, e a nossa luta continua para ter um Brasil cada dia mais justo. Obrigado. Oi. Muito bem, boa tarde a todos, jornalistas, militantes, dirigentes que se encontram aqui. De muita alegria para nós, dos movimentos sociais, das centrais sindicais, que nos últimos meses se envolveram com toda a sua militância, com a sua estrutura, para organizar esse importante plebiscito, não só para nós dos movimentos, mas para todo o povo brasileiro. Dizer que essa tarde para nós ela é muito importante, porque nós estamos fazendo a divulgação desses números do plebiscito, todo esse trabalho que foi feito nos últimos meses, no meio de um processo eleitoral bastante complexo, com muitas disputas nos governos estaduais, federais e nas candidaturas para deputado, e achamos que esse resultado é extremamente importante para a gente fazer um grande debate sobre o rumo do Brasil, sobre qual projeto que nós queremos para a sociedade brasileira. E como o Wagner já mencionou, os resultados demonstram o acúmulo do trabalho que foi feito nesses anos. Precisamos mencionar que esse não é o primeiro plebiscito que os movimentos sociais organizam no Brasil. Nós já fizemos pelo menos 3 ou 4 grandes plebiscitos que nós envolvemos, como foi o plebiscito contra a ALCA, o plebiscito sobre o tema da dívida, o plebiscito sobre o tema da Vale do Doce e sobre o limite da propriedade da terra no Brasil. E todos eles foram extremamente importantes, tanto do ponto de vista do trabalho pedagógico, junto com milhares de militantes, pessoas que se envolveram nas mais diferentes regiões do país, mas ao mesmo tempo, do ponto de vista organizativo e ao mesmo tempo, como apresentar um resultado, uma proposta do que nós queremos para a sociedade brasileira. E na medida que nós terminamos esse plebiscito e o resultado chega a próximo de 8 milhões de pessoas que se envolveram, para nós é um resultado que precisa ser comemorado por todos os militantes do Santos. Comemorado por 3 grandes aspectos. O primeiro aspecto, o Wagner já mencionou, é porque demonstra que a sociedade brasileira, que a classe trabalhadora, quer fazer mudança no sistema político brasileiro. E esse resultado, cá entre nós, que ninguém nos ouça,
ele é muito mais preciso do que essas pesquisas de eleição que aparecem aí, Ibope, Datafolha, não sei o quê. Porque aqui foram feitos com quase 8 milhões de pessoas que colocaram a sua posição sobre isso. E desse total, 97,5% já votaram e decidiram que quer sim fazer mudança no sistema político brasileiro, e para isso sugerimos, reivindicamos ao Estado brasileiro que se faça uma constituinte exclusiva do sistema político. E nós achamos que o Congresso brasileiro é muito importante para ficar somente na mão daqueles deputados eleitos por aquelas empresas que estão lá. Ele precisa ter mudanças feitas com a participação popular, que não seja simplesmente nos votos de a cada 4 anos. Portanto, esse eu acho que é o primeiro ponto que foi demonstrado nesse plebiscito. O segundo resultado, que eu acho que é importantíssimo que nós devemos valorizar, é que esse resultado é fruto das mobilizações que aconteceram nos últimos anos nesse país. Ele não é simplesmente uma votação de um grupo de pessoas que querem fazer uma campanha sobre esse tema. Não, ele é fruto de um processo de manifestação e de luta, que as pessoas que foram nas ruas disseram: queremos mudanças, queremos melhorias nas políticas públicas e queremos mudanças. E somente com essa forma de representatividade não é possível. Então, eu acho que esse é um componente importante. E por fim, eu acho que o resultado desse plebiscito é uma ótima injeção de ânimo para que nós possamos continuar organizando as lutas do nosso país. E já tem uma data marcada, que é a nossa ida a Brasília, nos dias 14 e 15 de outubro, para fazer a entrega oficial aos 3 poderes do resultado do plebiscito e, ao mesmo tempo, fazer uma grande plenária, uma grande assembleia com todos os militantes e dirigentes populares que se envolveram nesse trabalho, para organizar os próximos passos. Quais são os próximos passos? É uma combinação de campanha, política, pedagógica junto à sociedade, uma combinação de lutas que nós vamos ter que fazer para a gente pressionar o Congresso, pressionar o Executivo, para que convoque o plebiscito oficial para uma nova Constituinte e, ao mesmo tempo, fazer um grande debate com toda a militância, com a sociedade, qual é o modelo de Constituinte que nós temos. Termino dizendo que precisa cumprimentar os militantes, as organizações se envolveram. Foram mais de 40 mil urnas que se esparramaram por esse país, em mais de 4 mil municípios nos 27 estados. Isso é um feito, é um elemento importante. Nós dizemos aqui que são praticamente 2 Uruguai de quantidade de pessoas que votaram, quase um Portugal inteiro de pessoas que votaram nesse município. É muita gente que participou. E isso só é possível graças à organização e à unidade coletiva das organizações políticas e esquerdas. É verdade, Wagner, que muitos tentaram atrapalhar, mas é da natureza da nossa forma de organizar que nós compreendemos e respeitamos. Perdeu quem ficou fora e continuará perdendo se continuar fora com a reforma política. Por quê? Porque essa reforma vai beneficiar o conjunto da classe trabalhadora, vai beneficiar os sem terra que não tem representação naquele Congresso, as mulheres, os negros, os homossexuais e todos os conjuntos de trabalhadores e trabalhadoras que não estão representados nesse Estado que está aí. Alguns acham que isso não é tão importante. Para nós que participamos desse plebiscito, e quando eu falo nós, são mais de 477 organizações que assinaram a convocatória desse plebiscito. E esse nós é muita gente. Portanto, é uma tarde para a gente se comemorar e organizar os próximos passos da luta. Muito obrigado. Antes da gente abrir para as perguntas, então, pessoal, só fazer um informe que ali na mesa, para quem quiser aí um balanço geral dos dados do plebiscito mais esmiuçado, tem só Paulo, então, já vai fazer essa tarefa aqui de anunciar os detalhes dos resultados gerais. Boa tarde a todos e a todas, os jornalistas e as jornalistas aqui presentes. Bom, anunciar diretamente os resultados, então, um pouco mais detalhado. E aí, quem quiser pode pegar ali, tem um balanço mais organizativo, um release e também uma tabelinha com
os dados por estado, tanto da votação em urnas físicas, né, como essa daqui, quanto com a votação pela internet. E só uma coisinha assim que os companheiros não falaram, que eu queria falar antes dos resultados, que é a importância da internet e das redes sociais nesse plebiscito. Em todos os outros plebiscitos que os movimentos sociais, as organizações de esquerda, as organizações populares do Brasil organizaram, esse elemento não estava presente, né? Então, quando a gente ia para a rua fazer trabalho, de levar a votação, dialogar, levar para a urna, muita gente já tinha ouvido falar, porque tinha visto no Facebook, porque tinha visto o site. Nosso site teve mais de 5 milhões de acessos durante todo esse período da Semana da Pátria mesmo de votação. O nosso alcance no Facebook também foi muito grande e foi um grande momento de chegar também grande parte desses jovens, né, dessa geração que também foi às ruas e que tem essa ligação tão cotidiana aí com o processo das redes sociais. Então, a totalização dos votos, né? Nós tivemos um total de votantes de 7.754.436 pessoas que votaram neste plebiscito. Destes, 6.009.564 foram em urnas físicas, como essa que está aqui, e 1.744.872 votos pela internet, né, que teve a votação, então, pela nossa página, que, um parênteses, tem aí no release, mas que foi muito atacada e hackeada durante a semana. Muita gente não conseguiu ter acesso à cédula de votação online, né, tanto pela grande quantidade de acessos, quanto pelo processo de hackers, né, de tentarem derrubar a página, muitas vezes. Então, a gente teve mais de 5 milhões de acessos, mas nem tudo isso se transformou em votos na cédula online, mas ainda assim uma grande vitória, né, quase 2 milhões de votos online aí do plebiscito. E aí, para ser breve, né, as porcentagens, então, de todos os votos, né, 97,05% disseram sim a uma constituinte exclusiva e soberana do sistema político, 2,57% disseram não, e tivemos aí 0,2% de votos brancos e 0,17% de votos que foram anulados. Então, esses são o geral dos nossos resultados. Aí vocês também têm um pouco mais detalhado por estado. E aí a ideia agora, então, é a gente abrir, né? E aí o jornalista também se apresentar, dizer o meio, e aí a gente também direciona as perguntas aqui para outros companheiros da Secretaria Operativa que estiveram no cotidiano e acompanhando nacionalmente esse processo. Oi? Ah, sim. Esse calhamaço aqui. Aqui tem uma folhinha com o resultado dos votos da internet por estado brasileiro e também fora. E aqui estão todos os IPs que votaram no plebiscito. Então tem os IPs, tanto de dentro do Brasil, alguns fora, né? Vocês vão ver aí inclusive na tabelinha, né? Esses últimos aqui. Tem, esses dois últimos não identificados. O IP não foi identificado no estado ou no país. E também os IPs de fora, né? Que às vezes o servidor, né? Ainda que seja aqui, o servidor é estrangeiro. Então aqui estão todos os votos pela internet. Quem quiser conferir se votou e seu IP está aqui. Né, tem esse processo aqui, e lá em Brasília a gente vai levar então daí as cédulas e as listas e fazer essa entrega mais formal, que ainda está lá nos estados, né, que os comitês estaduais ainda estão se organizando para esse processo de entrega em outubro. É isso. Só antes de abrirmos as perguntas aqui, só anunciar a presença do deputado estadual Diogo e da Mazé também, vereadora do Osasco. E a ideia então, pessoal, é que a gente aqui abre uma rodada aí de 3 perguntas, faça a rodada, volte para a mesa, depois dá uma 3 e assim vai. Pode ser assim? Aí, na hora de perguntar, peço também que apresente o nome e o veículo também. Vou apresentar Eduardo da Hidrologia Atual. Eu queria fazer o seguinte pergunta para as 3 perguntas.
No microfone. No microfone, senão não grava. Olá, boa tarde. Eu sou Eduardo, da Rede Brasil Atual. Eu queria perguntar para as três pessoas da minha possível se há algumas perspectivas não otimistas de que a próxima legislatura do Congresso Nacional vai ser ainda talvez mais conservadora, né? Considerando que depende do Congresso o decreto para o Legislativo, qual a expectativa de vocês para que resulte o plebiscito a partir do Congresso? Obrigado. Olá, meu nome é Marcelo, trabalho na revista Fórum. Vocês bem comentaram que na época da ALCA a internet era precária. Né? Eu era estudante na época, eu participei da mobilização da ALCA e era muito mais fácil comunicar, de você chegar na rua, você não sabia o que era a ALCA. E hoje a gente tem a rede aí, né, vários meios de comunicação alternativos e ninguém sabia o que estava acontecendo, a Constituinte, o plebiscito, o que era o plebiscito, se era para reforma política. Vocês acham que esse número tem sido menor que a ALCA? Foi a comunicação que falhou? Ou precisa ter tido mais tempo de divulgação? Quer saber qual a avaliação de vocês em torno disso? Obrigado. José Eduardo, eu sou diretor aqui do Sindicato de Jornalistas, atuo também em rádio comunitária na Vila Brasilândia. Só um informe lá, nós tivemos 67 urnas e 9.500 votos lá da região noroeste da capital. Eu queria perguntar aqui para os colegas, a gente já percebeu que nos últimos dias, na campanha eleitoral, sobretudo no horário político, alguns candidatos, inclusive o Aécio, por exemplo, já ouviu só falar, a Marina também, da necessidade da reforma política, né? E estão agora falando com um pouco mais de veemência. E emendando na pergunta do Eduardo, é um pouco exatamente nesse sentido. Com uma mídia extremamente conservadora que nós temos, infelizmente, né? Como é que nós vamos travar, qual é a estratégia que nós vamos travar no sentido de enfrentar, né, o lobby das empresas, o lobby dessa direita que quer manter como está e até uma pseudo-reforma política em que mantém o quadro por exemplo, financiamento privado de campanha, que é um dos tendões de Aquiles que nós tanto brigamos. Muito bem, fazer um cumprimento especial a todos que estão assistindo-nos pela internet do Brasil inteiro, está online, bastante pessoas aí mandando perguntas, questões e opiniões e cumprimentando. Então, nosso cumprimento a todos vocês que estão online e dizer que, de fato, faz parte dessas formas de comunicação aí da classe trabalhadora. Muito bem, sobre a primeira questão, a perspectiva do próximo Congresso. A nossa avaliação sobre o próximo Congresso, possivelmente mudam alguns nomes de pessoas, mas a representação vai ser fruto dessa correlação de força e dessas 8 ou 10 grandes empresas que vão fazer suas bancadas no próximo período. Infelizmente, nós temos um Congresso Nacional que 175 se diz representante dos ruralistas. Essa é o que nós somos. Menos de 10% são mulheres. Então, possivelmente, nós vamos ter um Congresso que vai reproduzir essa forma de parlamento que nós estávamos tendo até agora. No entanto, a nossa disputa política não será por dentro do Congresso Nacional com os 500 deputados. A nossa disputa será junto com a sociedade e por isso que nós queremos forçar o governo ao Congresso para convocar um plebiscito que justamente possa ouvir a opinião pública e a opinião da sociedade. Nós acreditamos que com esse resultado do plebiscito que fizemos, ele demonstra que há apoio popular para que nós possamos construir uma nova Constituição exclusiva. Nós acreditamos também que na medida que vai se debater o assunto com a população, com a sociedade,
com as forças organizadas, possivelmente nós vamos criar um novo clima na sociedade brasileira, o que nós chamamos de um novo ascenso de massa, aonde possamos envolver a juventude, aonde possamos envolver milhares de pessoas no debate sobre o risco do país. O que nós não podemos acreditar e deixar é que esse Congresso seja responsável para fazer essa reforma política. Por isso, da importância nossa de não só ficar esperando pelo resultado nessa nova legislatura, mas pressionar. E nós acreditamos que o povo na rua altera completamente a correlação do país. Por fim, sobre os temas que foram mencionados, se houve dificuldade na estratégia da comunicação nossa com a sociedade, se usamos pouco as redes sociais. Nós achamos que não, pelo contrário. A nossa página na internet passaram quase 6 milhões de pessoas. Eu duvido se nas esquerdas, se nas forças populares ou nas imprensas que tem por aí, nós temos esse nível de acesso a uma semana. A maioria deles tem menos de 1 milhão. E ainda tivemos que lutar contra um boicote da grande mídia, que boicotou a comunicação do plebiscito durante todo o tempo. Ainda tivemos que fazer a campanha durante um período eleitoral de outros temas que estavam na pauta, e diferente de outros plebiscitos, não era uma campanha de frente única, ou seja, que estavam todos. Aqui estava uma parte importante dos movimentos sociais e dos movimentos sindicais. Portanto, nós acreditamos que ela foi vitoriosa, e você tem uma página na internet em uma semana, quase 5 milhões de acesso, nós achamos que é um grande feito, e por isso a campanha foi vitoriosa. Poderia ter sido maior, é verdade, mas aí não é simplesmente culpa nossa, foi também pelas dificuldades organizativas e pela quantidade de temas que foram discutidos nesse último período. Então, de modo geral, acho que não foi isso. Vou comentar rapidinho para a gente abrir também para outras questões. Sobre o próximo Congresso Nacional, né, uma coisa que teve presente nos nossos debates durante todo esse processo desse ano de construção do plebiscito é que alterar profundamente, né, a Constituição, o sistema político e todos esses processos, ainda que dependa legalmente desse processo do decreto legislativo, ele vai depender muito mais da pressão das ruas e da pressão popular que a gente seja capaz de construir nesses próximos períodos, né? Então a gente encara o plebiscito popular como um primeiro passo organizativo e pedagógico de formação, né, dessa bandeira de luta da Constituinte do sistema político, que vai seguir firme com todas as organizações sociais nos próximos períodos, né? É uma bandeira que reúne, além das organizações sociais, e que dialoga com toda essa juventude que não se sente representada pela política atual e por todo esse processo que foi colocado nas ruas e toda essa crise, né, em relação à representatividade que foi colocada nas ruas. Então, a gente acha que isso vai ser construído com muita pressão, né, vai ser uma luta para os próximos períodos, e nós vamos seguir organizados, seguir levantando essa bandeira e construindo pressão para que, inclusive, os deputados mais conservadores não possam negar que as ruas e a sociedade brasileira quer alterações profundas no nosso sistema político. E, assim, sobre a questão da comparação com a ALCA e esse processo da mídia, assim, só um exemplo, o João Paulo já falou, né? A gente vê, assim, ontem a gente estava conversando, o Alckmin come um pastel não sei aonde, a mídia cobre. Ele toma um cafezinho não sei aonde, a mídia cobre. No nosso plebiscito popular, nós tivemos, né, presidenciáveis que participaram do plebiscito, que apoiaram o plebiscito. A candidata Dilma, a candidata Marina, né? Então, Luciana Genro, né? E inclusive o pastor Everaldo, né? Ainda que vários desses não declararam publicamente se eram pelo sim ou pelo não, mas legitimaram o processo do plebiscito popular e de toda essa articulação das organizações populares. E isso não saiu em nenhum meio da grande imprensa, que hoje nós sabemos, principalmente através da televisão, chega na casa da maior parte dos brasileiros. Então esse silêncio da mídia, né, foi avassalador durante todo esse período, né,
De certa forma, a gente conseguiu barrar um pouco pela internet, mas como nós também sabemos, as redes sociais também não são completamente democráticas, né? Então você paga publicações, você paga posts, e esse processo também não é completamente democrático, também não chega a todo mundo de forma igual. Mas ainda assim, é um grande avanço e vamos seguir aí nessa luta. Abrir para mais perguntas, então. Alô? Agora está dando. Meu nome é Pedro Locatelli, sou repórter da Casa Capital. Queria perguntar para vocês se a gente, diante do resultado, a gente tem quase 8 milhões de pessoas estão satisfeitas com o atual sistema político de representação e querem uma mudança partidista. Como você buscar isso agora? E como vocês mesmos citaram, por exemplo, acho que o exemplo do pastor Everaldo, no sentido que se ele estava votando, não sei se ele revelou qual foi o voto, né? Mas de qualquer forma, você que tem, o que garante que esse plebiscito, essa democracia direta, colocar o povo para a urna para decidir os pontos da reforma política, pensa uma proposta colocada pela esquerda e uma proposta mais progressista. Visto que a gente tem um histórico até no Brasil de vitórias em questão de democracia direta, acho que foi o caso do plebiscito das armas, do referendo, relativo às armas que foi mais recente, em que alguns setores mais progressistas foram derrotados. O que leva a acreditar que é dessa forma. E aproveitando essa pergunta, e perguntar o que é a unidade entre essas 477 entidades que foram colocadas. O que tem de concordância entre elas e se vai ter uma busca, qual que vai ser a estratégia daqui para frente? Uma busca de consenso, de uma proposta entre essas entidades que chamaram plebiscito? Como que vai ser feito esse diálogo a partir daqui? Tudo bem, eu sou Paulo do Passo, militante ainda do plebiscito, e tenho um blog que é o plebiscito que eu constituí, blogspot.com.br, onde tem todo o registro do que aconteceu aqui na capital de São Paulo, desde a primeira reunião, e que eu lembro que o companheiro GG falou uma questão importante na primeira reunião: a criminalização do financiamento privado de campanha. E eu acho que esse é um ponto fundamental. E eu gostaria de perguntar a vocês se a gente, além de propor a Constituinte, não deve sempre forças neste ponto. Mais alguma pergunta para a mesa? Olha, gente, só tem um jeito da gente fazer a nossa proposta ser vitoriosa, que é igual fazer feijão, é panela de pressão. Tem outro jeito de fazer. 8 milhões de pessoas se manifestaram. É óbvio que existe caldo na sociedade para a nossa proposta. Eu também sei que existem opiniões contrárias. Isso faz parte da democracia. Então, a única forma de nós fazermos a nossa proposta andar é pressionar organizadamente, por dentro do Congresso, por fora do Congresso e absolutamente nas ruas, ganhando a consciência popular das pessoas para a nossa proposta. Além de tudo, o plebiscito tem um caráter, a campanha pelo plebiscito tem um caráter muito educativo, de demonstrar que existem movimentos sociais no Brasil sindical muito organizados, muito fortes, com capacidade de movimentar massas. E que existe um consciente coletivo no Brasil querendo mudanças e transformações. Isso é que eu acho mais importante. Em relação ao qual grau de unidade das entidades que participaram do plebiscito, é pelos pontos que estavam contidos no plebiscito. É isso que as unifica. Então, absolutamente
grau de unidade completo e absoluto. Tenho certeza que existem entidades que não participaram do plebiscito e não devem ter concordância com as propostas deles contigo. Isso também é razoavelmente democrático. O que fica para a gente é tentar, daqui até os próximos passos do plebiscito, que companheiros e companheiras, movimentos sociais importantes no Brasil e que não se engajaram no primeiro momento, se engajem agora. Fica o convite para fortalecer ainda mais essa nossa capacidade de enfrentamento. Em relação aos conservadores, só nos resta uma coisa: organizar o movimento social, organizar os trabalhadores, fazer o enfrentamento com eles e ganhar a disputa com eles na sociedade. É para isso que nós estamos fazendo no plebiscito e estamos propondo a atual política. A nossa expectativa é que nesse próximo período nós possamos, inclusive após esse resultado, fazer grandes debates, plenárias com os militantes, com as organizações que participaram, justamente para nós coletivamente ir elaborando qual é a natureza de uma reforma política na situação brasileira. Mas nós não temos dúvida que uma reforma política, uma constituição exclusiva do sistema político, o resultado dele é fruto das mobilizações que nós vamos fazer. Se nós temos uma reforma ou uma constituinte que não haja participação popular, o resultado vai ser um. Se houver grandes quantidades de pessoas nas ruas se manifestando, vai ser outro. Hoje nós temos um resultado concreto. São quase 8 milhões de pessoas que vão dizer: nós queremos uma reforma da Constituição. Obviamente que dentro dessa reforma do sistema político, nós possivelmente vai ter um capítulo que é dedicado à reforma da questão eleitoral, que é um tema específico, que muitas das vezes a gente confunde e acha que isso só é reforma política, não, é muito mais amplo. E vai ter outros aspectos além das questões eleitorais, que envolvem participação popular, referendos, plebiscito, tomada de decisões e assim por diante. Há um conjunto de outras campanhas discutindo isso. Há um debate sendo feito, puxado pelo próprio PT, que já foi mencionado, puxado e organizado com a OAB, puxado e organizado pela CNBB, outros fóruns com legitimidade tão importante como esse também está aprofundando o debate, no intuito que nós possamos construir. Agora, o que nós não podemos perder a perspectiva é que nós temos que combinar um grande processo de agitação política nesse país e de propaganda de qual é a democracia e qual o sistema político que nós temos no Brasil. Eu acho que esse é o pontapé inicial que nós precisamos fazer e, obviamente, nós queremos e devemos ampliar. Ao invés de ter 477 organizações, nós possamos ter o maior número de organizações progressistas, de esquerda, organizações que querem mudança, envolvido nessa campanha do próximo período. Acho que vai ser um grande desafio colocado para nós depois desse resultado. Pessoal, mais alguma pergunta aí para a gente encerrar a nossa coletiva? Nenhuma? Então eu pedi só que o pessoal da mesa aqui faça umas considerações finais. O Wagner está dando uma entrevista aí, pediu que eu ficasse aqui com tudo. Eu só queria convidar todos os presentes para a gente continuar nossa mobilização em direção ao 1415 Brasília, num cenário político que provavelmente será marcado por uma polarização no segundo turno das eleições, né? E, portanto, fazer uma plenária nacional em Brasília nesse período e entregar o resultado do plebiscito popular, que corresponde a uma vitória histórica do movimento popular brasileiro, é um elemento também de conjuntura política. E nós pretendemos ter em Brasília, nesse período, 14-15, milhares de companheiros que organizaram o plebiscito em todo o Brasil. Tanto para fazer a nossa plenária nacional, discutir os próximos passos, como fazer para
desintocar o decreto legislativo lá do Congresso Nacional, que convoca o plebiscito oficial, e atividade de massa, mobilizações faremos no final do ano, no início de 2015, para manter esse nosso compromisso que foi endossado por quase 8 milhões de brasileiros e brasileiras. Alguém perguntava aqui, o que une todo mundo? Obviamente que o que une todo mundo da campanha do plebiscito é a ideia de que não dá para fazer reforma política no atual Congresso Nacional, pelas regras com as quais ele foi eleito, com o peso do poder econômico, que define, com a falta de proporcionalidade de representantes de diversos estados da federação, com a existência de um Senado por 3 por estado, 8 anos de mandato, e revertindo que a Câmara faz. Então, nesse atual mecanismo, consideramos nós, era uma das palavras de ordem do plebiscito, que com esse Congresso não dá. Se elegeu uma Assembleia especificamente para o fim reforma política. E no debate da reforma política, certamente nós vamos encontrar inúmeras outras coincidências e possibilidades. Não conheço ninguém da campanha do plebiscito que defende o financiamento empresarial de campanha. Não conheço ninguém na campanha do plebiscito que não defenda mecanismos de democracia direta, de participação popular. Porque hoje uma iniciativa popular, com algumas que existem por aí, além de ter que colher uma quantidade absurda de adesões, 10% do eleitorado, entra na fila lá. Deputados com 5 mil votos de algum estado do Brasil tem prioridade em relação a uma iniciativa popular com 1.500.000 adesões. Então são vários mecanismos que precisam ser mudados, mas não só porque nós somos cultuadores de um sistema político perfeito. Não, é preciso perceber que a ausência de reforma política trava as outras reformas estruturais que nós precisamos. Como é que vai fazer reforma agrária com 170 deputados latifundiários no Congresso? Como é que vai arrancar 40 horas semanais com um fator previdenciário para a maioria de capitalistas e empresários no Congresso? Como é que vai defender, por exemplo, a descriminalização do aborto com 10% de mulheres no Congresso? Diante desse drama social que todo dia morre uma jovem ou uma mulher vítima de aborto clandestino. Então, para destravar as reformas do fundo, é necessário fazer a reforma política. Esse foi o grande modo que levou o plebiscito a engajar tanta gente a nível nacional e ter esse resultado histórico de quase 8 milhões de votos dizendo sim, estou a favor de uma constituição exclusiva e soberana sobre o sistema político. E obrigado pela presença de todos. Fazer as minhas considerações aqui, fazer um agradecimento especial nas nossas contas, aos mais de 100 mil militantes que se envolveram no plebiscito. Nós tivemos aproximadamente 40 mil urnas. Se nós tivermos uma urna com 2 ou 3 companheiros que cuidaram, já passa de 100 mil militantes. Então, para alguns que ficaram fazendo campanha contra o plebiscito, esse número por si só já demonstra a força e a importância de uma campanha desse tipo. Portanto, um cumprimento especial a esses companheiros, companheiras, nas mais diferentes regiões desse país, nas comunidades indígenas, no Angola, no Sem Terra, nas periferias, nas comunidades, nas escolas, aonde foi possível, que em São Paulo, Alckmin não autorizou, nos mais diferentes sindicatos, fábricas, se envolvendo com os nossos cumprimentos. Também cumprimentar as várias organizações que dedicaram seu tempo, que participaram e que puderam liderar os seus militantes, seus companheiros para ajudar nesse trabalho. E fazer um agradecimento especial à Secretaria Operativa, que com os seus companheiros que estão nessa mesa e outros, se envolveram para fazer um trabalho difícil de contabilidade, de organizar os números e trazer a prova aqui, para ninguém ficar com dúvida, da votação da internet. Está aqui, IP por IP. Está aqui a lista das 477 entidades. Está, se alguém precisar, os votos impressos, se alguém quiser fazer a recontagem, também nós colocamos à disposição. Ou seja, todas as informações estão aqui disponíveis para que não haja dúvida nenhuma sobre esse grande resultado. Muito obrigado.
Amigos e justos, nos encontramos dia 14 e 15 em Brasília. Bem rapidinho. Bom, acho que faço das palavras do João Paulo as minhas, né? Agradecer a toda a militância, a todos os ativistas, né? Que a gente chama, os 100 mil ativistas, né? Porque muitos participaram do processo político e organizativo pela primeira vez nesse plebiscito e não necessariamente são militantes, inclusive, dessas organizações. Né? Muitos jovens e muitas jovens, né, que se envolveram, muita gente nova, muita gente animada para seguir com essa bandeira aí para os próximos períodos. Dizer que esse número é de aproximadamente 95% das urnas, ainda tem urna chegando, né? Então ele é um número oficial, né? Mas ainda tem urna chegando para a gente. Até o 14 e 15 a gente vai ter com certeza aí o número exato desse momento de entrega em Brasília. Dizer, para deixar claro, que a nossa luta central a nossa bandeira central é constituinte já, e é ela que organiza e unifica todas essas entidades que constroem a campanha, e que o nosso próximo passo central da pressão é por um plebiscito oficial com a mesma pergunta do plebiscito popular. Então, que essa questão seja feita oficialmente através do Estado brasileiro, com tempo de televisão, com tempo pelo sim, com tempo pelo não. E essa vai ser a nossa luta e a nossa pressão, e como o Wagner disse, por dentro e por fora, mas principalmente nas ruas e na organização popular, por essa bandeira de aprofundamento da democracia brasileira, que ainda precisa de muitos ajustes para a gente avançar cada vez mais no nosso país. E é isso, muito obrigada a todos os jornalistas e boa tarde. Constituinte quando? Já! Constituinte quando? Já! Vou gravar um... Adriano, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você e o Renato Simões estiveram desde o primeiro instante aqui no estado de São Paulo de uma forma cabal para que o PT, inclusive nacional, assumisse a questão do plebiscito. Eu sou testemunha disso e gravei você e o Renato desde o começo nessa questão. Eu quero fazer uma pergunta específica sobre o plebiscito e uma reforma política, no aspecto de você, que é uma pessoa que está hoje presidindo a Comissão da Verdade Rubens Paiva do Estado de São Paulo. Você levantou um aspecto que eu acho que é importante a gente aprofundar o debate, que é o quanto esse legado dos porões da ditadura, que na verdade são toda a sociedade, ainda interferem nesse aspecto da forma como a polícia militar e toda a estrutura política se deu. Eu digo isso para você, sabe por quê? Na hora que eu estava lá coletando os votos, e eu falava, olha, eu preciso do seu RG, eu preciso de um documento seu. As pessoas, nesse legado da ditadura, ficavam intimidadas de se manifestar porque tinham que botar o seu documento. Sabe, eu acho que isso é uma coisa que a nossa direita e a ditadura deixou cravada no coração do nosso povo, ou seja, o povo tem medo ainda de se manifestar, principalmente os mais velhos. Você poderia desenvolver esse tema? Eu acho que enquanto não houver uma reforma constitucional, não houver uma constituinte exclusiva para reformar a Constituição, não haverá democracia. A ditadura não acabou. Todas as estruturas da ditadura continuam vigentes. Principalmente no judiciário, né? Em todos os lugares, todas as instituições nossas estão dominadas por esse sistema e financiadas pelas mesmas pessoas que financiaram a queda do João Goulart, nosso companheiro João Goulart. E as mesmas pessoas. As mesmas pessoas. Instituições e pessoas que hoje financiam as campanhas de muitos companheiros, de muitas pessoas que até foram nossos companheiros e influenciam nas vezes. Você que está no Legislativo sabe disso, né? Que é muito difícil. Muito obrigado, Adriano. Deixa eu gravar com você. Companheiro,
Se você não tem um deputado federal e quer lutar pela reforma e pela transformação desse país, esse aqui é o cara. 1368. Tem um pouquinho da material aí? Eu tenho alguns. Eu tenho aqui, quer ver? Eu tenho, mas deixa mais um pouquinho. Não deixa muito não, porque eu tô com muita coisa, muita atividade. Mas eu gosto pessoalmente para os amigos. Falou. Companheiro Luiz Gonzaga, caro GG, gostaria que você fizesse uma avaliação de todo esse processo que nós tivemos aí desde o primeiro instante e o resultado aí de quase 8 milhões de votos. Por favor. Olha, para nós, trabalhadores, trabalhadoras, principalmente dos movimentos sociais, movimentos populares, ligados à Central dos Movimentos Populares do Brasil, o número de quase 8 milhões, ou não 8 milhões, ou 100 milhões, não deixa de ter sua importância, mas muito mais importante para nós é a participação orgânica de quase 100 milhões de pessoas que nesse país teve a sua presença nesse plebiscito. Isso para nós é muito mais importante. A nova geração, um grupo de jovens que vieram, homens, mulheres, negros e negras desse país, que tiveram a coragem de sair às ruas para dizer com muita tranquilidade: com esse Congresso não há possibilidade de se ter uma nova Constituinte. E por isso nós queremos uma reforma política nesse momento, exatamente no momento de eleição, que nós estamos dizendo: ou se tem uma reforma política, ou nós não teremos mudanças estruturais. Posso fazer mais uma questão? Você, companheira, é um companheiro duro na luta, mas sempre, nunca perdendo a ternura. E eu gostaria que você pudesse convidar aqueles companheiros que ficaram de fora, por qualquer questão que seja, mas convidar, porque essa luta é do povo todo. Pois é, eu estou até travando um debate com um companheiro de uma organização aí que é contra, e aí ele tem hora que é contra, tem hora que não é contra, e quero aproveitar, inclusive, para chamar toda a esquerda brasileira, independente da sua matriz política, assumir essa bandeira, que isso é a bandeira do povo. E no momento que a esquerda se ausenta dessa bandeira, está demonstrando uma certa despreocupação com o povo organizado. E o povo organizado não pode ser esquecido. Por isso, constituído já. A unidade do trabalhador não pode ficar presa nesses milindres, não é? Claro. Nós não vamos tripudiar em cima da nossa vitória. Nós queremos mais gente junto, primeiro, porque só na mudança constitucional e na mudança dessa nossa sociedade é que nós vamos poder ter a ascensão da classe trabalhadora ao paraíso, não é? Exatamente. Por isso, constituído já com toda a esquerda brasileira, com todos aqueles que acreditam na luta pela transformação social. Isso aí, companheiro. Valeu a luta e a luta continua. É isso aí, velho.